Hoje eu vou falar sobre todas as vezes que declararam o fim dos programadores na história da tecnologia. E o que aconteceu a partir disso, né? Qual foi o real efeito disso no mercado de tecnologia? Porque a gente vê muito debate a respeito de inteligência artificial, mas o que realmente pode acontecer com o mercado, o que está realmente acontecendo com o mercado. Eu vi um vídeo muito legal no Instagram que trouxe essa reflexão e a gente vai passar por toda a história para poder rever e ter fundamentos para analisar o que pode acontecer daqui para frente. Bora pro vídeo. Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou Carol Atequita e você está no meu canal Atequita Dev, agora de cenário novo. Olha só, gente, finalmente estou no meu estúdio novo. Ainda preciso dar algumas mudanças aqui e ali, mas cara, estou muito feliz de mostrar esse cenário para vocês. Esse desenho que tá aqui atrás, inclusive, ele foi feito especificamente para o canal. Tem até um arcade aqui, tem a minha plaquinha do YouTube sendo comida pela plantinha do Mario. Temos aqui minha guitarra, tem o Pac-Man, ou seja, foi uma ilustração feita exclusivamente pelo Luciano, que é um artista fantástico. E eu tô muito feliz de mostrar esse cenário pra vocês. Mas agora, sem delongas, vamos pro assunto do vídeo, que é justamente o fim dos programadores, né? Quando será que isso vai acontecer? Tô contando as horas aqui, porque realmente, cara, a mídia é muito sensacionalista, né? E a gente precisa rever algumas coisas nesse sentido. Eu achei um vídeo muito legal que eu queria ver aqui com vocês e reagir junto com vocês. Esse conteúdo que a gente vai assistir aqui tá em inglês, mas eu vou pausando e comentando aqui com vocês. Let's talk about what's gonna happen with your job. Remember when WordPress came out and everyone was like, oh no, this is all front-end developers over. They'll only be WordPress developers from now on. We'll just make all the themes. Ela tava falando que na época que surgiu o WordPress, surgiu rumores de que, pronto, agora acabou o trabalho dos front-ends, porque não tem mais trabalho para desenvolvimento web, porque vai ter tudo no WordPress. Tipo, qualquer um consegue fazer um tema no WordPress, né? And then there'll be no more themes, and then like development will be over, and then that didn't happen, and instead it created a whole class of jobs of like WordPress developer and a whole bunch of companies that do WordPress development and like... Sim, serviços especializados para criar sites em WordPress. Inclusive, eu surfei essa onda muito e ganhei muito dinheiro com WordPress. Hosting, yeah, so that's what happened. Of course, a lot of folks who like couldn't even approach building a website could suddenly build a website. But what that did is it created a lot of surface area for maintenance. So if you're... Então, ao invés de acabar com os programadores, com os front-ends, na verdade, criou uma nova classe ali de, digamos assim, de oportunidades e muita manutenção, né? Então, a partir dali, começaram a existir os desenvolvedores WordPress, digamos assim, que são especialidades dentro da tecnologia. É isso que ela tá falando. Product manager thinks they can replace you because they can vibe code up like a front end now. They are creating so much surface area for maintenance. Come on. Come on! Se as pessoas que não sabem programação acham que estão substituindo vocês porque agora elas podem fazer um vibe coding da vida e criar um software, na verdade elas estão criando demanda de manutenção, porque a gente sabe que software tem manutenção e se elas não sabem a parte técnica, depois elas vão ficar perdidas e vão contratar você, programador. E aí que você vai ganhar dinheiro. When was the last time generated code didn't need a human to come along and unbreak? Até parece que os códigos gerados por IA são a prova de bala, né? Nem por humanos são, enfim. Even if what you're doing is supervising an AI to fix the code or change things, at some point people get tired of managing the website even if it's really easy, and they hire somebody about it. Even people who know how to code, right? Like the CTO is not the one coding up the website. They hire people for that. Why? Because it takes a lot of attention. Maybe it'll take less attention, but more people will produce more applications. Não é porque existem ferramentas de IA que as pessoas, os CTOs, né, os Product Managers, eles realmente vão colocar ali a mão na massa, digamos assim, e ficar monitorando essas IAs, porque isso dá trabalho. E no fim das contas, apesar das ferramentas facilitarem, as pessoas não querem gastar o tempo com isso. É por isso que elas contratam outras pessoas para poder fazer isso. And that creates maintenance surface area. Remember when Ruby came out and they were like, oh no, Ruby is going to completely explode the development industry and there's all these Ruby developers and they're going to build all these apps and then, we won't need all these other apps and what's going to happen? E sempre surge isso, sempre quando surge um framework novo, uma tecnologia nova, low code e tudo mais, a gente vai falar sobre isso também. Ruby was the original vibe coding. People would vibe code up an app with Ruby and it would be slow. And then you had to replace it with something else at great expense, but like way later and like after you've proven the business value of the thing. And I think that's going to be the nicest thing about vibe coding is that your product managers will vibe code something up. Ela tá falando uma coisa muito legal, que o legal desse vibe coding é que porque, tipo, pessoas
pessoas que não têm de programação vão conseguir criar um protótipo para validar se aquilo realmente faz sentido, se aquele produto faz sentido. E aí, a partir disso, você, programador, vai ser o responsável por escalar aquela aplicação e por desenvolver isso da forma correta que deve ser para ser um produto real de mercado. E eu concordei muito com a visão que ela trouxe aqui, mas eu também trouxe um material mais aprofundado pra gente dar um flashback ali sobre o que aconteceu no mercado de tecnologia. Se você desenvolve projetos ou presta serviço, tá cansado de fazer tarefas repetitivas, essa solução vai mudar o jogo para você. A HostGator lançou o VPS com N8N, uma estrutura pensada para você automatizar os seus fluxos com total controle e liberdade. Você vai receber um servidor VPS com recursos dedicados, acesso ao root e o N8N já instalado prontinho para usar. Com ele você vai conseguir integrar com sistemas, conectar APIs, criar fluxos personalizados e automatizar processos de forma muito simples. E tudo isso sem você ficar preso em plataformas que têm limitações ou cobram por execução. Então você vai poder ali automatizar quantos fluxos você quiser, você vai poder ali conectar com planilhas, Excel, e-mail, WhatsApp, centenas de integrações que você pode utilizar no seu N8N dedicado ali no seu servidor VPS. Com o VPS da HostGator você tem autonomia técnica de verdade, privacidade, performance e economia a longo prazo. Ou seja, sem travas comerciais para você crescer e evoluir. E esse é o novo patamar da HostGator, uma plataforma que coloca definitivamente o controle nas suas mãos para que você consiga criar e evoluir com seu time. Aqui na descrição você encontra um link com descontos especiais nos serviços da HostGator. Bora falar sobre todas as vezes que a mídia noticiou o fim dos programadores e o que realmente aconteceu a partir disso, né? Sempre essas notícias sensacionalistas, e eu acho que esse conteúdo aqui é justamente para poder trazer uma visão realista de como realmente funciona, porque acho que tem muita gente que não é da área e simplesmente fala muita besteira, tá? Então, se você tá começando a programação, tá incerto, tá com medo, eu acho que esse material vai te ajudar. Ou se você já tá na programação e quer ajudar a compartilhar informações ali que ajudem pessoas a ter uma visão realista de mercado, por favor, compartilhe esse conteúdo se você gostar. Agora, vamos lá. Quando isso aconteceu? O primeiro ponto aqui que eu posso falar aqui, que eu participei disso, foi em 2000, meados de 2000 ali, quando surgiu o WordPress, né? Na verdade, assim, eu entrei no mercado em 2010, mais ou menos. O WordPress, ele já tinha surgido. Mas aí foi interessante que eu entrei no mercado em um momento que se falava muito de WordPress. Então, eu lembro que eu queria fazer freela e ganhar dinheiro com web, né? Comecei desenvolvendo ali HTML, CSS, JavaScript. E veio o WordPress ali com mais força quando eu tava entrando no mercado de fato. E eu lembro que eu vi muito esse questionamento sobre será que a gente precisa mais de programadores? Vai todo mundo comprar temas? O que realmente aconteceu a partir disso é que eu ganhei muito dinheiro com WordPress. Eu aproveitei esse momento, essa virada de chave do mercado de tecnologia, e a realidade é que surgiram novas oportunidades. Então, o crescimento do WordPress como plataforma de gerenciamento de conteúdo gerou debate sobre a necessidade de desenvolvedores profissionais para sites simples, né? Porque você podia criar um template e tudo mais. Mas a realidade é que isso gerou muita manutenção e muita demanda de mercado. Se antes era muito difícil você fazer um site, principalmente um site que fosse dinâmico, né? Que é justamente essa questão do WordPress, que é ser um sistema de gerenciamento de conteúdo, com essa facilidade, cada vez mais essa demanda digital foi surgindo, né? Então muitas pessoas queriam sites em WordPress porque eram fáceis de manter e tudo mais. E aí que tá a oportunidade. Então, assim, temia-se que freelancers e agências perdessem espaço para usuários comuns, já que as pessoas sem conhecimento de programação conseguiriam criar e personalizar os seus sites. Isso aconteceu, gente? Isso não aconteceu. Por mais que as ferramentas fossem simples, as pessoas simplesmente, aquelas que podiam pagar por isso, elas não queriam perder o tempo delas fazendo ou aprendendo a lidar com aquela ferramenta. Elas contratavam os profissionais. Então, nesse caso aí, eu lembro que eu tinha uma certa resistência entre aprender WordPress ou não, porque pra mim, tipo assim, nossa, eu vou aprender um negócio que automatiza, porque como que funcionava antes? Você ia fazer um site, você ia fazer ali o front-end, o HTML, CSS, JavaScript ali, que seria a parte visual ali, só que se você quisesse um site dinâmico, onde o cliente pudesse customizar as coisas, adicionar conteúdo e tudo mais, você ia ter que fazer um back-end, você ia ter que fazer ali o back-office e escolher alguma tecnologia para isso, para que o cliente conseguisse gerenciar esse conteúdo. O WordPress trazia isso já automaticamente. Então, não é que ele eliminava o trabalho do programador, mas ele já facilitava bastante, além de ter uma série de templates prontos que você conseguia customizar. Mas a verdade é que os clientes, eles sempre queriam coisas customizadas de acordo com a necessidade deles, e eles não queriam perder tempo customizando temas de WordPress. Então, contratavam pessoas
pessoas, tanto que conseguiam customizar esses temas, quanto que poderiam desenvolver esses temas do zero. E uma coisa que eu explorei muito nessa época foi desenvolvimento de plugins. A gente sabe que o WordPress é uma plataforma muito interessante porque ela é meio que modular, então você pode criar extensões, plugins ali para mudar completamente o funcionamento do seu tema ali, do seu site, né? E eu lembro que nessa época eu aproveitei muito essa oportunidade para desenvolver plugins, porque existia um gap muito grande de pessoas que trabalhassem com isso especificamente. Pensa, se uma empresa tem um site em WordPress e ela quer fazer uma integração mais específica com o sistema interno dela, ela poderia criar um plugin para poder fazer essa integração dentro do WordPress, ou criar um produto para que outras pessoas pudessem utilizar essa funcionalidade dentro do tema delas. Então tinha essa necessidade de plugins, então nessa época eu aproveitei bastante nisso. Então a expectativa é o fim dos programadores, realidade, ganhei muito dinheiro com isso. Depois tem a questão do Ruby que ela falou, né, que era um framework que foi muito famoso para o desenvolvimento web, que agilizava demais o desenvolvimento, e aí surgiu toda a questão de será que vamos precisar desses programadores menos experientes, será que eles serão menos necessários, né, nesse sentido? E o que aconteceu de fato? Cara, Ruby é uma tecnologia que tá aí, que é uma das possibilidades que a gente tem, e várias outras surgiram e agilizaram ali, digamos assim, aumentaram a produtividade dos desenvolvedores, né? Foi isso que aconteceu. Mais um nicho que surgiu, mais oportunidades ali para serem exploradas. O movimento do low code, tá? Esse aqui é até recente, né? Dos anos de 2010 a 2020. Eu vou dizer que lá para 2019 foi quando começou a dar o boom mesmo em termos de pessoas falando sobre isso e plataformas e recursos e tudo mais. Mas eu lembro que nessa época também trouxe o mesmo debate. Low code, no code, você não precisa colocar a mão no código, isso é o futuro? Com certeza, se você está no mercado há mais tempo, você já ouviu esse debate, ou ainda está ouvindo esse debate, né? E o que aconteceu na prática? Surgiram nichos específicos ali de oportunidade de pessoas que trabalham especificamente com no code e low code. Não quer dizer que acabou com a programação. De fato, não acabou, gente. Acontece que as pessoas têm uma falsa ilusão de que tudo é uma bala de prata, ou porque surge uma tecnologia que é muito boa num propósito, ali quer dizer que ela vai substituir todas as tecnologias, ou vai substituir o desenvolvimento tradicional, digamos assim. O que aconteceu é que abriu muitas possibilidades para empreender ali na área com low code e no code, né? Soluções ali onde pessoas ali poderiam criar o seu próprio software, mesmo não tendo um background de programação, criar o seu software ali pro seu negócio e tudo mais. Gerou uma demanda maior, mas não acabou com o desenvolvimento tradicional. Aliás, gerou um nicho específico de pessoas que são especializadas em explorar ali essas ferramentas. Inclusive, tem um cara que eu gosto bastante, que é o Léo Andrade, que ele tem um canal aqui no YouTube, que ele fala bastante sobre low code e no code. Ele foi uma das primeiras pessoas aqui do Brasil a falar sobre esse assunto. E eu acho que ele foi uma pessoa que soube explorar muito bem o surgimento desse movimento para ganhar dinheiro também. Então, assim, ele é um programador, tem seu background ali e tudo mais, e aproveitou esse movimento de mercado, aproveitou essas oportunidades para poder ali virar autoridade em um nicho. Então, entendem que expectativa fim dos programadores, realidade, mais um nicho que surgiu, mais oportunidades. E agora vamos para onde estamos aqui, né? Inteligência artificial e geração de código por IA, 2020-2025. Ainda estamos nesse exato momento e é por isso que você vê muitas notícias a respeito do fim dos programadores e tudo mais. É o que a gente está vivendo nesse momento, né? Então, assim, a ascensão das IAs, como o ChatGPT e ferramentas, né, de geração automática de código, levantou a forte especulação recente sobre a substituição dos programadores, principalmente as tarefas repetitivas de produção de código massivo. O que acontece de fato é que a nossa profissão, ela vem se transformando ao longo do tempo. E hoje, principalmente, você sente o reflexo da IA ali, que na verdade, né, o nosso dia a dia, ele é muito menos sobre escrever código, muito mais sobre projetar, sobre arquitetar soluções, sobre resolver problemas, né? Então, assim, a parte chata e manual, a IA já está fazendo por nós. E é claro que a gente tem que entender que existe uma evolução e que não é de agora, né? Desde o princípio da programação, das primeiras linguagens de programação, dos primeiros frameworks, tudo vai surgindo para facilitar o nosso trabalho, para trazer mais produtividade, que a gente consiga fazer mais em menos tempo. É justamente essa a ideia. Então a preocupação agora vai além do simples desenvolvimento, discute a perda de conhecimento profundo da técnica, né? Superficialidade e dependência de IA para escrever códigos complexos, além do risco de desemprego em massa para posições menos seniores. Então, assim, vendo esse panorama que a gente está tendo agora, das ferramentas surgindo, o mercado se transformando, né? A hora que a gente vê esse tanto de notícias saindo e o que realmente está acontecendo agora. Claro que a barreira de mercado, ela aumentou. Por quê? A habilidade de escrever código por si só, o básico, o CRUD, isso já está sendo suprido pelas IAs, mas não quer dizer que não vão existir programadores, quer dizer que a nossa função ali, ela mudou.
A nossa função agora é saber os fundamentos e tudo mais e saber trabalhar com essas ferramentas para explorar o melhor dessas ferramentas também. Então, assim, é sempre sobre resolver problemas. A ferramenta que a gente vai utilizar para isso, como a gente vai se comunicar com a máquina para poder resolver esse problema, isso vai mudando ao longo do tempo. Isso é trabalhar com tecnologia. No começo, e eu sempre vou trazer esse exemplo aqui, no começo, programadores furavam cartões. E eu pergunto pra você quer voltar a furar cartão? Eu acho que não, né? Eu acho que você prefere aí trabalhar na sua IDE, que tem ali o Copilot pra te ajudar na sua tarefa. E a minha pergunta que eu faço aqui pra você agora que você trabalha com IA, se você trabalha com IA no seu dia a dia, você queria voltar atrás e não ter esses assistentes? Você quer voltar atrás e não ter os assistentes? Porque, de fato, facilitou muito a nossa vida, né? Então, foi um impacto positivo. Agora, tendo essa visão clara de que a gente já está utilizando as ferramentas e já sabe como que elas ajudam no dia a dia, a gente também não quer voltar atrás, né? A gente quer utilizar isso porque aumenta a produtividade, porque torna o nosso trabalho muito mais prazeroso em vários sentidos. A parte chata, a parte massiva, a parte, digamos assim, manual das coisas que você tinha que fazer ali, digamos assim, repetitiva, a gente já tá terceirizando isso para IA e ganhando tempo para poder fazer as coisas mais divertidas, digamos assim, dentro desse fluxo de desenvolvimento. E aqui eu vou trazer uma notícia recente, né, que foi o CEO da Google falou que vai contratar mais engenheiros por conta da inteligência artificial. Então, tá vendo que a expectativa, né, o burburinho, a mídia sempre tem essa coisa de fim dos programadores porque isso é clickbait, porque isso gera engajamento? No fim das contas, isso tá gerando um efeito contrário, pelo menos na perspectiva do CEO do Google, que ele falou que vai contratar mais engenheiros de software. Por quê, né? Na visão dele, que a IA atua como aceleradora de produtividade, delegando tarefas repetitivas, como produção de código boilerplate para máquinas e liberando os engenheiros para trabalhar em questões mais criativas e inovadoras. Na visão dele, a IA não substitui o talento humano, mas amplia a possibilidade da companhia, ampliando fronteiras de oportunidades no setor de tecnologia. Mais de 30% do código do Google já é gerado por IA, mas isso aumenta, segundo ele, a necessidade de humanos para supervisionar, validar e avançar sobre o que a IA produz. Então lembra do que ela falou ali no vídeo? Você tem mais código gerado porque aumenta a produtividade e essas pessoas, elas precisam estar monitorando ali, porque de fato, não é como se você pudesse ficar apertando tab e você vai achar que vai sair uma solução perfeita. Não é isso que acontece, né? Pessoas especialistas, elas precisam existir ali para poder fazer a triagem das informações, para poder guiar pelo menos o desenvolvimento. E se você está aumentando a produção desse código, você também está aumentando essa demanda de manutenção, que foi justamente isso que ela trouxe no vídeo, que eu achei sensacional pensar nessa abordagem, porque olhando para trás de tudo que eu passei, porque eu passei por todas as etapas aqui, foi realmente o que aconteceu, foi o impacto real que isso surgiu. Então, transformou a forma com que a gente desenvolve software? Sim, se a gente fosse pegar desenvolvimento web antes do WordPress, mudou muita coisa, né? Pra quem trabalha com WordPress hoje, cara, mão na roda, é muito mais fácil. Inclusive, hoje a gente tem editores de tema visual, onde você monta com arrasta e solta e tudo mais, mas isso não substituiu os programadores, entendam, gente, é só uma ferramenta e tal. Tudo isso teve seu efeito ali na história da tecnologia, mas, cara, não foi o fim do mundo apocalíptico, que isso sempre é pintado pela mídia e estamos cansados disso, sabe? Eu queria muito trazer um pouco dessa visão, assim, de verdade, pra gente parar um pouquinho de dar bola para essas questões sensacionalistas e ter um pouco o pé no chão, né? Então, a nossa profissão, ela acompanha a evolução tecnológica. Trabalhar com tecnologia hoje, em 2025, é diferente de trabalhar com tecnologia em 2015. Completamente diferente. Que vai ser completamente diferente do que é trabalhar com tecnologia em 2035. Você está trabalhando num setor que ele muda constantemente. Talvez é por isso que eu acho que as pessoas de fora veem essas mudanças e ficam tão, digamos assim, vou usar a palavra do Mano Devin, emocionadas, né? Nossa, meu Deus, vai mudar tudo. Porque, cara, quem tem essa visão não é uma pessoa que trabalha com tecnologia há tanto tempo, que sabe que esse mercado se transforma. Então, é justamente esse pé no chão que a gente tem que ter, né? Pra entender o real movimento de mercado aqui. Então, vai transformar a nossa profissão o tempo inteiro. Não é só em relação à IA. O tempo inteiro que a gente tá vendo a evolução da tecnologia é justamente para poder trazer mais produtividade, para que você ganhe tempo para fazer tarefas onde nós ali somos imprescindíveis dentro do nosso conhecimento, da nossa percepção de mundo, porque no final das contas, você, programador, você está resolvendo problemas para pessoas do mundo real. E a sua visão, né, a sua percepção do mundo como um programador, uma pessoa que está nesse mundo, um ser humano, ela é muito importante.
entendeu? Você é uma peça muito importante em resolver esse problema, em compreender o problema, em analisar os requisitos, porque você tem essa percepção humana. Então nós temos um papel fundamental nesse sentido. Nossa profissão ela vai se transformando, mas o mundo ele está cada vez mais digital. O que aconteceu de fato aqui com esse boom das IAs, o tanto de negócio, o tanto de startup, o tanto de oportunidade que surgiu não está escrito. Eu trabalho numa startup de inteligência artificial que tem um produto de IA que explora justamente isso, e muitas outras startups surgiram ali nesse sentido com demandas que antes não existiam. Então quando você não tem a tecnologia para fazer aquilo é uma coisa, agora você tem uma tecnologia super poderosa, o que você pode fazer com isso? Pode ser que essa demanda nem exista ainda, mas você pode criar um produto para isso que vai facilitar a vida das pessoas. Então o fato de existir uma tecnologia tão avançada assim aumenta também a demanda digital, que aumenta trabalho para todos nós, porque enfim, a gente sabe que precisa de manutenção, precisa de supervisão, não é uma coisa que ela anda sozinha. Então para mim assim, essa é a leitura mais sensata que a gente pode fazer desse momento de mercado, tirar a emoção de lado, entender que a nossa profissão ela vai se transformando, né? Mas que nessas transformações, sempre que surge esse marco, digamos assim, sempre que surge ali uma coisa que muda bastante ali, tem uma área, uma gray area ali, aonde possivelmente você pode explorar oportunidades. Hoje, você com o seu conhecimento de programação, sabendo trabalhar com ferramentas de IA, o que te impede de começar a empreender e criar os seus produtos e começar a rentabilizar isso? Sabe? O que te impede disso? Acontece que, é claro que a gente está falando de um aumento de produtividade. Se nós programadores ainda estamos vendendo nosso tempo, a gente não está diretamente ganhando com isso, porque se a gente está vendendo a nossa hora, quanto mais a gente produzir naquela hora que a gente vendeu, quem está de fato ganhando com isso é a pessoa que está nos contratando. Mas se você sair dessa perspectiva ali, se você pensar por outro lado, se você pensar na oportunidade onde você pode não vender o seu tempo, mas vender o seu conhecimento de fato, é aí que está, no meu entendimento, essa gray area onde você pode explorar e ganhar muito dinheiro com isso. Então, assim, essa é a minha visão. Quero saber qual que é a opinião de vocês, se vocês gostaram do conteúdo. Também deixa aqui o comentário se vocês gostaram do cenário novo aqui do canal. Vou ficar muito feliz de saber o feedback de vocês. É claro que eu quero melhorar algumas coisas. E agora, assim como é de costume, eu vou responder um comentário que deixaram em outro vídeo do canal. E o comentário que eu vou responder é do Gustavo de Azevedo. Ele disse o seguinte: a melhor nomenclatura é programação assistida por IA. Ele comentou isso no vídeo onde eu falava sobre vibe coding. Como estão usando esse termo, né, para nominar programação assistida por IA, quando na verdade a ideia do termo é completamente errada, porque não existe vibe em vibe coding. Programação é uma coisa concreta, programação é uma coisa exata, que exige sim um alto nível de dedicação intelectual, né? Então, assim, o fato de você estar utilizando ferramentas para te ajudar nesse processo não quer dizer que você não esteja ali pensando, fazendo a triagem das informações. Então, mesmo utilizando IA hoje em dia, é um processo complexo. Então, chamar isso de vibe coding é um termo completamente nada a ver. E é sobre isso que eu tava falando nesse Reels específico, porque tem pessoas da indústria justamente criticando o termo, porque acham que o termo não representa o que realmente é você trabalhar com tecnologias ali, com inteligência artificial no desenvolvimento. Quero também saber a sua opinião sobre isso. Agora, assim como é de costume, eu vou recomendar outros 2 conteúdos para vocês assistirem aqui na sequência. Um desses conteúdos vai ser um vídeo que eu gravei sobre vibe coding, falando justamente sobre essa tendência que estava surgindo, e eu vou refletir um pouquinho sobre esse tema, sobre o termo também, e sobre o que tem acontecido no mercado de tecnologia. O outro conteúdo vai ser uma recomendação do YouTube. A gente se vê em um próximo vídeo e até mais!